Fala pessoal, tudo beleza? Sou o professor Boniek. Na aula de hoje vamos conversar um pouquinho sobre funções, né? Muitas pessoas têm dificuldade com esse assunto, mas é um assunto muito simples. O problema é que o jeito como a galera costuma explicar é um jeito muito complicado, tá? Então vamos de uma maneira bem resumida. Função é a relação entre dois conjuntos numéricos. Vamos trocar uma ideia séria. Essa definição aqui tá maravilhosa? Espera que eu tenho que botar minha tela aqui para vocês. Espera aí que eu estou aqui, tem que mudar de cena. Agora sim. Então, como eu disse, função ela é a relação que existe entre dois conjuntos numéricos. Esta é a melhor definição do mundo, a definição mais perfeita e mais exata? Com certeza não. Se eu estivesse fazendo uma tese de doutorado, escrevendo um artigo e eu escrevesse desse jeito, com certeza os outros matemáticos iriam me criticar. Porque essa definição ela não é abrangente, ela encontra falhas em circunstâncias muito específicas e eles estão corretos. Só que a gente tem que entender qual é o nosso objetivo. Eu estou aqui falando com a galera do ensino fundamental e do ensino médio, entende? A minha prioridade aqui é eu me comunicar. Então, nas minhas aulas, eu sempre vou usar uma linguagem bem simples. Embora eu não esteja rigorosamente, academicamente falando tudo exato, o importante, meu amigo, é você entender, tá? Então, vamos lá. Funções é a relação que existe entre dois conjuntos numéricos. Portanto, se você não souber o que são conjuntos numéricos, lascou. Estou trocando 6 por meia dúzia. Estou trocando uma palavra que você não sabe o que é por outras duas que também não sabe o que é. Aí não fica legal. Então, vamos por partes. Conjunto numérico. Vamos melhorar isso aqui. Imagina um saco, uma sacola. E dentro dessa sacola, eu coloco números. Posso pôr o número 1, aí eu coloco o número 2, coloco o número 3. Vamos colocando aí diversos números. Espera aí que meu sistema aqui travou. Ei, voltou. Então, coloco o número 1, número 2, número 3, coloco vários números. E aqui eu vou ter outra sacola. Vou até mudar de cor. Então, tem uma sacola ali que é a sacola preta. Vou pôr aqui uma sacola vermelha. E aqui eu vou colocar outros números. Sei lá, vou inventar uns números aqui, ó. Esse e esse. E podia ter mais números na sacola? Podia. Então, essa sacola cheia de números é o que eu estou chamando de conjuntos numéricos. Beleza? Qual que é a minha ideia? Por algum motivo, eu acho que é interessante pegar os elementos da sacola preta e conectá-los com os elementos da sacola vermelha. Então, eu vou fazer conexões. Então, por exemplo, eu pego este número aqui e vou falar, rapaz, esse cara é o amiguinho desse aqui. Conectei eles. Aí eu poderia dizer o seguinte, ó, esse aqui, ele vai ser o parceiro desse aqui, ó. Já esse aqui eu vou querer conectar com esse aqui, ó. Então, repare, essas linhas verdes que eu estou fazendo, isso aqui é a função. Então, a função, basicamente, as funções normalmente elas são expressas através de equações, né? E a função aqui ela está expressando qual é a regra, tá? Então, vou colocar aqui. A função seria a regra que me permite pegar os caras desse elemento e associar com outro. Se você é mais esperto, você vai perceber que a regra que eu estou usando aqui é o seguinte. O elemento da sacola vermelha é igual ao respectivo elemento da sacola preta, mais 7. Então, veja, eu pego 1 mais 7 deu 8. Pego 2 mais 7 deu 9. Pego 3 mais 7 deu 10. Então, vamos lá. Eu vou chamar essa sacola preta de sacola X. E vou chamar a sacola vermelha de sacola Y. Então, eu vou afirmar o seguinte, neste exemplo meu. Cada elemento da sacola Y é igual ao respectivo elemento da sacola X somado com 7 unidades. Então, veja, aqui embaixo eu tenho uma regrinha, eu tenho uma equação, e esta equação representa a função. Então, a função ela é expressa por essa equação, y é igual a x mais 7. Então, para diferentes valores de x, eu obtenho diferentes valores de y. Fechou? Função é isso, só isso e nada mais. Beleza? Então, vamos continuar com essa ideia aqui. O conjunto, a sacola de números que eu chamei de x. A gente vai chamar isso aqui de domínio. E a sacola de números que eu chamei de y, isso aqui eu vou chamar de contradomínio.
qual que é a jogada daqui? Eu uso os valores de x para chegar no y. Então, eu saio do x e chego no y. Eu saio do x e chego no y. Sempre nessa ordem, eu saio do x e vou para o y. Se eu quiser fazer o contrário, eu saio do y e vou para o x. Não pode. Por enquanto, não. Nas próximas aulas, eu vou explicar para você o conceito de função inversa. Quando for a função inversa, a gente vai nesse, mas por enquanto, não. Então, o que acontece? Os valores de y dependem dos valores de x. Então, se eu pegar valores diferentes do x, para cada um desses valores de x diferentes, vai corresponder um diferente valor do y. Então, resumindo, é o seguinte. O x interfere no y, mas o y não interfere no x, por causa desse sentido das setas aqui. Se o x interfere no y e o y não consegue fazer o contrário, o x manda e o y obedece. O x manda, o y obedece. Já que ele manda, ele domina. Por isso que ele é o domínio. Beleza? E o y, ele obedece, então ele é o contradomínio, tá? Depois a gente vai ver um outro conjunto, que é um subconjunto do contradomínio, que é a imagem. Tá bom? Então vamos colocar de uma maneira bem simples. Domínio é o conjunto de... Coloquei duas vezes o... Domínio é o conjunto de valores que o x pode assumir. Vamos ficar com essa definição. O contradomínio... Ficou estranho aqui. O contradomínio é o conjunto, porque ele é um conjunto numérico, função é uma relação entre dois conjuntos numéricos, então o contradomínio é o conjunto... Você parou, contradomínio, ficou engraçado. Contradomínio é o conjunto dos valores que o y pode assumir. Então, vamos absorver isso. E dentro do contradomínio, a gente vai ter um outro subconjunto chamado de imagem. Tá? Fica tranquilo que na próxima aula a gente vai detalhar melhor esses dois conceitos. Mas a imagem é o conjunto dos valores que o y efetivamente assume. Quando a gente começar a fazer cálculos, vai fazer mais sentido com números, né? E aí a gente vai ver o seguinte, existem restrições. Quer dizer que no x vale tudo? Não, não vale tudo, existem restrições. Então quer dizer que no y vale tudo? Não, no y também não vale tudo, existem restrições. E eu vou ensinar essas restrições para você. Então a gente pegou restrições do x, o que sobrou, domínio. Pega restrições de y, o que sobrou, contradomínio. A imagem já é um subconjunto dentro do contradomínio. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre subconjunto. Como é que eu explico para meus alunos o que é subconjunto? Imagina o Brasil. Imagina que o Brasil é um conjunto. E aí eu pego o estado de São Paulo. O estado de São Paulo está dentro do Brasil. Todo mundo que está no estado de São Paulo está no Brasil. Mas nem todo mundo que está no Brasil está no estado de São Paulo, porque existem outros estados, né? Então, São Paulo é um subconjunto do Brasil. Tá? 100% de São Paulo está dentro do Brasil, assim como 100% da imagem. 100% da imagem mora onde? Mora dentro do contradomínio. Ou seja, o contradomínio ele é a imagem mais alguma coisa que a gente vai detalhar. Tá? Para finalizar, regra importante. Um elemento do domínio pode ter dois valores do contradomínio. Então, vamos desenhar isso aqui. Ó. Aqui vai o x e aqui a gente vai ter o nosso domínio. E aqui a gente vai pegar o y, nosso contradomínio. Então, aqui eu vou colocar vários números. 3, 5, 8, 72. Aqui também vários números e vários números. Então, olha só. Se eu pego esse cara, ele vai fazer parzinho com esse daqui. Beleza. Se eu pego esse cara, ele vai fazer parzinho com ele. Beleza também. E se eu pegar esse, ele pode fazer parzinho com alguém que já está casado? Pode. Tudo bem? Então, este valor do y, ele está recebendo dois valores de x. Tá tudo bem. Tá? Então, o que está rolando aqui? Dois valores de y estão associados a um mesmo valor de x. Tudo bem. Eu aceito isso. Agora, o que não pode acontecer? Se eu pegar um valor
de x. Ah, o parzinho desse daqui é esse aqui. Tá, beleza, tudo bem. O par desse cara aqui do x é esse carinha do y. Agora, esse cara aqui vai ter 2y. Aí tá proibido. Então aqui eu expliquei, aqui eu escrevi errado, pessoal, desculpa aí, vamos lá. O que é permitido? 2 valores de x conectados com um valor do y. Autorizado, permitido, sem problema nenhum. Agora, se eu pegar um valor do x, conectar com 2 y's diferentes, isso aqui está proibido, tá? Então, se um mesmo valor de x possuir 2 valores de y, a gente vai falar que isto não é uma função. Então, o objetivo da aula de hoje foi explicar para você o que é função. Então, recapitulando, o que é função? Relação de dois conjuntos numéricos. Vale tudo? Quase tudo. Existem restrições. No x, você não pode pôr qualquer número. Às vezes tem problema porque a gente vai esbarrar em algumas regras. Então, o x ele não pode tudo. O x pode algumas coisas. O conjunto das coisas que o x pode se chama domínio. O y pode tudo? Não. Existem valores que o y não vai poder por causa de regrinhas que a gente vai ver na próxima aula. O conjunto dos valores que o y pode assumir é chamado de contradomínio. A imagem é o conjunto dos valores que o y efetivamente assume. Ok. Se eu tiver 2 diferentes valores de x chegando no mesmo y, eu aceito. Isto aqui é função. Tá? Então, é uma função. Agora, a coisa mais importante da aula de hoje é isso, você saber o que é função. Se alguém perguntar para você o que é função, relação entre dois conjuntos numéricos, o que é conjunto numérico? 2 sacos cheios de número. Agora, a regra mais importante da aula é essa regra aqui. Ó. Isto aqui não pode. Se um valor de x estiver relacionado a 2 diferentes valores de y, isso aqui está proibido. Beleza, pessoal? Então, o objetivo dessa aula foi apenas introduzir o conceito de função. Espero que você tenha entendido, espero que tenha ficado bem claro. Deixa aí seus comentários, deixa suas dúvidas para que o próximo vídeo fique ainda melhor. Obviamente que esse foi só a introdução do conceito de funções. Tem muita coisa para a gente falar sobre funções ainda, beleza? Se você quiser aprender mais sobre funções, sobre matemática e física, me siga nesse canal, compartilhe, deixa um like e até breve, pessoal. Valeu!